Supremo Tribunal Federal decide que revista íntima vexatória em presídios é ilegal. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o Rede TV News mostra um projeto especial de uma escola em São Paulo que prepara professores para lidar com crianças com o transtorno. Uma troca de tiros dentro do shopping Center Norte, em São Paulo, deixou clientes e funcionários assustados. Bandidos armados tentaram roubar veículos no estacionamento e foram surpreendidos pelos seguranças que faziam a ronda. O repórter David Diogo está lá e tem mais informações ao vivo. David, quer dizer, em alguns lugares a gente normalmente se sente seguro. O shopping center certamente é um deles. O estacionamento de um local privado, como um shopping ou qualquer loja, também é um outro local em que as pessoas normalmente se sentem seguras, mas isso não é mais verdade. Conte pra gente o que aconteceu. Pois é, Amanda, os criminosos são bem audaciosos, viu? Boa noite a você, Augusto, boa noite a todos. Nós estamos aqui bem pertinho, em frente aqui ao veículo em que os bandidos estavam. Eles estavam dentro desse estacionamento para roubar os estepes dos veículos que ali estavam, as pessoas que vão para fazer compra no shopping. Olha só, a marca que tem no para-brisa é justamente da cancela ali do estacionamento, no momento em que eles fugiram ao perceberem a presença dos seguranças do shopping. Os seguranças chegaram a atirar contra os suspeitos. Um dos tiros, vou pedir para o repórter cinematográfico Oséias Oliveira mostrar, olha só, atingiu o porta-malas do veículo. Esse carro já passou por uma perícia, foram identificados vestígios de sangue, um alicate e documentos. O carro, a polícia também já identificou que ele é alugado, que pode ajudar aí na identificação e prisão desses suspeitos. Em nota, o shopping informou que na ocorrência ninguém se feriu e que está funcionando normalmente. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que os criminosos deixaram esse veículo aqui nessa rua, que fica mais ou menos 1 quilômetro de distância do shopping. O caso vai ser apurado, né, e investigado aí pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Esperamos que logo, logo os criminosos estejam atrás das grades. Augusto, Amanda. Obrigado por suas informações, David. E 6 suspeitos de integrar uma quadrilha que assaltava residências da região central do Rio de Janeiro foram presos em São Paulo. Segundo a polícia, eles se aliaram a traficantes cariocas para praticar os crimes. 111 policiais do Garra, Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos, do DOP, Departamento de Operações Estratégicas, e do Serviço Aéreo Tático participaram da ação. Ao todo, a Justiça expediu 10 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, a quadrilha, com base na zona leste da capital paulista, agia com criminosos do Morro do São Carlos, no centro do Rio. Na casa de um dos suspeitos, foi apreendida uma réplica de fuzil, celulares e anotações de números de senhas bancárias, onde eram depositados os valores roubados das vítimas. Segundo a polícia, todo o dinheiro arrecadado com o crime era dividido entre os criminosos dos 2 estados. O montante conseguido com os roubos não foi divulgado. A Defesa Civil de São Paulo realizou hoje um simulado de combate a incêndios florestais. Um exercício para evitar tragédias como as do ano passado, que ficou marcado como o período com mais queimadas da história do estado. Um pequeno foco de incêndio que, com a combinação de calor, tempo seco e ventania, se alastra rapidamente pela mata. O trabalho conjunto das equipes de bombeiros e defesa civil precisa ser rápido e preciso. Quando o combate por terra não é suficiente, helicópteros da Polícia Militar são acionados para ajudar no controle das chamas. Os incêndios contribuem para que animais peçonhentos fujam da mata e, eventualmente, acabem atacando a população. Até mesmo essa situação de resgate foi simulada. Independente do que nós possamos enfrentar, todo o sistema de defesa civil, através do governo do estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, todas as agências presentes nesse exercício, visa estar pronto para toda e qualquer situação. Se vier uma situação como ano passado, vamos estar prontos, mitigar o risco para que não ocorra como ocorreu, e todas as agências estarem integradas nesse sistema, que é o Sistema Estadual de Atendimento de Emergência, no qual o bombeiro ele atua na parte de resposta, e estamos aqui capacitando os agentes para que numa situação dessa não venha vitimar, como infelizmente ano passado teve pessoas que acabaram perdendo a vida no combate a incêndio de mato.
O exercício marca o início da preparação para o período de estiagem, quando aumentam os números de incêndios florestais. Durante o evento, a Defesa Civil anunciou a compra de 336 equipamentos e 100 veículos, com investimento de 17 milhões de reais. Para este ano, o governo de São Paulo também tornou mais duras as multas para quem causar incêndios criminosos. Antes, a gente tinha ali uma pena de R$ 1.000 a R$ 3.000 por hectare, e agora a gente vai passar a ter um mínimo de R$ 3.000 por hectare. No ano passado, o estado de São Paulo registrou o maior número de incêndios da história. A área queimada foi superior a 6.000 quilômetros quadrados, o que equivale 4 vezes o tamanho da capital paulista. O estado de São Paulo teve mais de 600% de aumento de número de focos de incêndio. E a gente está se preparando melhor esse ano. A gente, além de investimento em tecnologia, equipamento, treinamento, e essa fase aqui já faz parte do início de treinamento em todo o nosso estado, nós estamos trazendo algumas inovações. Inovações que a gente aprendeu com outros países. A gente foi para Portugal, foi para a Espanha, verificar como esses locais estavam trabalhando no combate a incêndio, e a gente está trazendo essa tecnologia para cá. O local onde nós estamos, o Parque Estadual do Juqueri, no município de Franco da Rocha, sofreu um grande incêndio em 2021 que durou vários dias e queimou mais da metade da área verde do parque. O incêndio começou após a queda de um balão e marcou a memória dos socorristas que trabalharam aqui. Além disso, trouxe lições importantes para quem lidou diretamente com o fogo. Esse incêndio e outros incêndios que acontecem nas nossas unidades, eles vão nos trazendo sempre aprendizados e melhorias. Então a gente tem buscado continuamente investimento em treinamento das nossas equipes, contratação de novas pessoas para poder fazer um reforço no período de estiagem, sempre desenvolvendo, coordenando e trabalhando sempre em parceria, que é o mais importante, é a parceria com os diversos órgãos de estado, dos municípios, porque é só em união que a gente consegue fazer frente a esse grande desafio que são os incêndios florestais. Um passageiro de 25 anos foi preso com quase 2,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. A droga estava em garrafas de rum e era levada da Bolívia para Portugal. Em depoimento, o suspeito diz que ganharia 2.000 euros para fazer o transporte da droga. Se condenado, o homem pode pegar penas que variam de 5 a 25 anos de prisão. 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em um acidente envolvendo 3 caminhões na BR-476, no sul do Paraná. Eram por volta de 7h30 da manhã, quando um caminhão bateu na traseira do outro e, na sequência, um terceiro veículo acertou os 2 de frente. Os feridos foram levados para hospitais da região. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de maio. E os contribuintes podem destinar parte do imposto de renda devido para fundos que beneficiam crianças, adolescentes e idosos. Entenda na reportagem de Estela Freitas. Cada valor doado faz a diferença. Para nossa família é satisfatório, né? Tirar as crianças da rua, deixar praticar um esporte, né? Faz com isso também desenvolver no crescimento, a educação. São vários os projetos que podem ser beneficiados a partir da doação de parte do imposto de renda, tanto para o Fundo Municipal do Idoso, quanto para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. No último ano, foram habilitadas 38 organizações sociais. Mais ou menos em torno de 8 milhões foram destinados para essas organizações, né, que ela é utilizada como? Então, cada uma apresenta um projeto e apresenta um programa que sempre é muito bem fiscalizado pelos nossos órgãos de controle, que é a Procuradoria, né, que é a nossa Controladoria e o Ministério Público. Essa associação aqui em Osasco, na Grande São Paulo, que atende cerca de 400 jovens, recebe recursos do FUNCAD desde 2019. Os valores são usados em projetos para comprar equipamentos esportivos, uniformes, pagar professores e assistentes sociais. Aqui, além de auxílio pedagógico, as crianças e adolescentes têm aulas de futebol e percussão. É um projeto muito importante, não só para os jovens, não só para as crianças, mas de toda a comunidade aqui da nossa região. Para a gente da associação, sem esse recurso, para podermos tocar isso sem o recurso, fica muito difícil.
muito difícil mesmo, né? Então, esse é a extrema importância para que as pessoas, né, as empresas, né, olhem com bons olhos, porque é para isso que serve, né? No programa, é possível escolher o estado e o município para destinar a doação. O limite total é de 6% do valor do imposto. No caso de pessoas jurídicas, o limite é de 1% por fundo. O contribuinte só pode doar através do modelo completo de declaração do IR. Basta seguir o passo a passo. Na ficha Doações diretamente na declaração, escolher primeiro o grupo do fundo, Estatuto da Criança e do Adolescente ou da Pessoa Idosa. No Meu Imposto de Renda, online ou por aplicativo, a destinação fica na ficha de pagamentos. O sistema vai informar o CNPJ do fundo que vai receber os recursos e será emitido um DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que deve ser pago até o dia 30 de maio. Quem vai receber restituição do imposto de renda também pode contribuir. Faz a doação pelo programa e tem o valor acrescido à restituição a receber. Foi muito boa essa experiência aqui e ainda vai ser, né? 2025. E vamos bola pra frente. Eu gosto de tocar e gosto de tocar as duas coisas. Estamos de volta e hora de saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Conta pra gente como é que vai ser a quinta-feira. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a quinta-feira vai ser com chuva em grande parte do país. Agora, no sul, essa chuvarada permanece. No Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ela perde força e chove em pontos isolados. A frente fria avança para o sudeste e aí pode causar transtornos. Em São Paulo, por exemplo, a temperatura amanhã pode chegar na casa dos 31 graus. Só que com a chegada da frente fria, o encontro do calor e da umidade deixa as nuvens carregadas e aí são esperados 59 milímetros de chuva. Essa chuvarada pode causar alagamentos, deslizamentos de terra. A Defesa Civil, inclusive, já lançou um alerta por causa dessa chuvarada e vai montar um gabinete de crise por causa de tudo isso. Agora, na sexta-feira, a máxima cai para 26 graus, também tem previsão de chuva. No sábado, 19 e no domingo não passa dos 20 graus. No Rio de Janeiro, o tempo segue abafado, chove em algumas regiões, a máxima por lá alcança 35 graus. Belo Horizonte, 30 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 33 graus nesta quinta-feira. No interior do Brasil, o sol aparece e não tem previsão de chuva nessas regiões. A mesma coisa acontece no interior nordestino. Ainda tem previsão de chuva forte entre o Maranhão e o Ceará por causa da zecite. Agora, entre a região norte e todo o centro-oeste, por causa da circulação dos ventos fortes, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas devem ficar na casa dos 33 graus amanhã na região norte, no centro-oeste a mesma condição e no sul do país, por causa da frente fria, a máxima não passa dos 26 graus. Essa temperatura tende a cair nos próximos dias. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Até amanhã. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, vamos conhecer a experiência de uma escola em São Paulo que tem um projeto para a inclusão dessas crianças. Pois é, em comemoração à data, a Prefeitura de São Paulo inaugurou hoje o primeiro centro municipal para pessoas com transtorno do espectro autista. O autismo não é uma doença. É uma condição ligada ao neurodesenvolvimento que dificulta o convívio social e a comunicação. E o Centro de Educação Infantil Ziraldo Alves Pinto prepara os professores para ajudar as famílias a lidarem com as crianças no espectro. Muitos autistas têm dificuldade para lidar com alterações na rotina. Qualquer mudança, por menor que seja, gera um incômodo, gera um transtorno. E essas mudanças precisam vir acompanhadas de muito afeto e principalmente da compreensão de que eles têm o tempo deles para assimilar, para entender e para praticar essas mudanças. Muitas das famílias, às vezes, precisa de ajuda na questão de saber lidar com as emoções dessas crianças em casa. Então, a gente faz esse trabalho em parceria com as famílias. A gente orienta, conversa, dá sugestão. O 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
A ideia da data é tornar o autismo mais conhecido para que, com mais informações, as famílias possam lidar com a situação e saber mais dos direitos e também dos acessos aos tratamentos. O importante é a gente saber que a criança tem essa questão e que a gente pode fazer esse acompanhamento, né? Ela ter um acompanhamento com o psicólogo, que a gente possa estar tendo um olhar sensível, afetuoso com essa criança, para que ela possa ter um desenvolvimento total aqui dentro do SEI. E hoje a Prefeitura de São Paulo inaugurou o primeiro Centro TEA. Um complexo repleto de atividades para o acolhimento das pessoas com espectro e para os familiares delas. O espaço conta com piscina aquecida, quadra esportiva e salas de terapia e ambulatórios. Para esta especialista, o tratamento precisa chegar cedo, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Então, quanto mais cedo receber esse diagnóstico, maior é a chance dessa criança ter acesso a tratamentos dentro, né, da primeira infância, para que ela possa desenvolver e possa ter ganho nesses atrasos múltiplos que ela possa ter por conta do espectro. 2 homens foram presos no Rio de Janeiro em uma ação da polícia contra matadores de aluguel suspeitos da execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo no ano passado, na frente da sede do OAB. O repórter Tony Vendramini tem as informações sobre esse caso, né, Tony? A gente lembra bem que essas imagens rodaram, a gente repercutiu muitas das imagens na época, certamente vamos reproduzi-las aqui mais uma vez. E tem policiais envolvidos nesses mandados de busca e apreensão de hoje. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Os agentes do Ministério Público e da Polícia Civil cumpriram 19 mandados de busca e apreensão contra 7 homens. 3 deles são policiais militares. Eles também apreenderam armas, munições, cigarros contrabandeados e dinheiro. No carro de um dos PMs havia R$42 mil. Durante a ação foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo os PMs Fernando de Souza Júnior, o Shurek, e Renato Franco Lopes, o Pitbull. O suspeito de ser o chefe da quadrilha também é um policial militar. É o Rafael do Nascimento Dutra, o sem alma, que atualmente está foragido. A polícia e o Ministério Público ainda fizeram buscas em endereços ligados ao contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, que contrabandeia cigarros e que também é procurado. O Rodrigo Marinho Crespo, a gente lembra, foi executado em fevereiro do ano passado. As investigações apontam que a possível causa da morte, o possível motivo desse assassinato foi o interesse do advogado em entrar no ramo das apostas. Até o momento, 4 pessoas foram presas pelo crime. Uma delas é um policial militar. 3 dessas pessoas são réus e vão à júri popular. Amanda, Augusto. Obrigado pelas informações, Tony. No Distrito Federal, uma mulher foi sequestrada pelo ex-marido e ameaçada durante uma audiência virtual de violência doméstica. A audiência se transformou numa operação de resgate. A mulher estava dentro de um carro, refém do agressor, quando entrou na sessão online da Justiça do Distrito Federal. A audiência era justamente num processo em que o ex-marido já respondia por ter agredido a mulher. Ela, inclusive, tinha medida protetiva contra ele, mas promotores e juízes perceberam que algo estava errado. Tudo bem com a senhora? Ela disse que sim, mas balançou a cabeça negando e virou o celular para mostrar o agressor. O gesto foi o alerta que faltava. Meu nome é Patrícia, sou servidora do tribunal, tá? Para começar essa audiência aqui, a senhora está no carro, está estacionada onde? Antes que a mulher respondesse, o homem interrompeu. Videoconferência, quero saber o que está falando. Faz só audiência. Desculpa aí, promotor. A polícia foi acionada na hora. Equipes rastrearam o veículo e, em pouco tempo, encontraram a mulher e prenderam o agressor. Bora botar já aqui de frente? A vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, foi sequestrada na noite de segunda-feira no Distrito Federal e levada à força para um hotel em Goiás. Além deste, ele já responde por outros crimes de violência doméstica.
A Polícia Civil de São Paulo busca por informações que possam levar à identificação dos 2 suspeitos de matar um arquiteto na zona oeste de São Paulo. Hoje, os veículos envolvidos no crime passaram por perícia. O carro da vítima e a moto do criminoso foram encaminhados para o Instituto de Criminalística. Os peritos esperam encontrar digitais ou até materiais genéticos, como manchas de sangue, que possam ajudar na identificação de um dos suspeitos. O rapaz é o que aparece nessas imagens do circuito de segurança de um prédio comercial, roubando o celular e a aliança de ouro de uma mulher que tinha deixado o edifício para almoçar com amigos do trabalho. O criminoso ainda pediu a senha do aparelho antes de fugir pela calçada. O arquiteto Jefferson Aguiar, de 43 anos, estava no veículo com um amigo. Eles viram o assalto e Jefferson, que dirigiu o carro, atropelou o bandido. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu se levantar. Ele sacou uma arma e fez 3 disparos contra Jefferson. O arquiteto chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso correu, encontrou o comparsa mais adiante e embarcou na garupa de outra motocicleta. Jefferson Aguiar trabalhava com design de interiores e tinha casado havia 2 anos. Segundo os familiares, ele estava dando uma carona ao amigo e em seguida se encontraria com a esposa. O arquiteto será enterrado amanhã em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde a família morava. Em depoimento à polícia, o amigo de Jefferson afirmou que eles foram perseguidos pelo motociclista antes do atropelamento. Disse que o suspeito percebeu que a dupla viu o assalto. Assustado, o arquiteto decidiu reagir. A moto foi deixada na cena do crime. De acordo com as investigações, a moto usada pelo bandido foi furtada em fevereiro deste ano. A polícia acredita que os 2 suspeitos pertencem a uma quadrilha especializada em roubo de joias e celulares que age na região. O caso é investigado como latrocínio aqui pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A morte do arquiteto se soma às estatísticas de latrocínios. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados 28 casos na cidade. No Butantã, região do crime, a polícia registrou 656 furtos e roubos no mesmo período, uma média de 10 ocorrências por dia. Nas ruas, a tragédia ainda repercute entre os moradores, todos assustados com a onda de violência que aterroriza o bairro. Com medo. Ah, eu acho perigoso. Não gosto. Sempre deixo minha moto sempre no bolsão ali. Aí geralmente vem uns caras passando olhando, ele pega a moto, destrava com minha moto encadeada. Aí não a levaram, mas os outros colegas já levaram já. O BNDES liberou 50 milhões de reais para as obras de reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O local pegou fogo em 2018, destruindo grande parte do prédio histórico e do acervo. Os recursos vão custear a restauração do prédio histórico, a reforma e readequação da biblioteca, além de ações de divulgação e ativação do museu. O crédito de 50 milhões se soma a outras 2 quantias já disponibilizadas pela instituição, totalizando 100 milhões de reais desde 2019. As chamas destruíram parte da antiga instituição científica do Brasil, fundada por Dom João VI em 1818 e residência da família imperial, além de 85% do acervo, tão importante para a história do Brasil. Nós também vamos trabalhar agora para criar um fundo de sustentação financeira do Museu Nacional. Não adianta simplesmente a gente encerrar esse capítulo e depois não tem recurso, como o reitor está dizendo, do orçamento para manter todas as atividades, todo esse patrimônio cultural que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem. O projeto de reconstrução do Museu Nacional tem avançado. As obras em andamento envolvem cerca de 400 trabalhadores. A aquisição de acervos também está a todo vapor. Nos últimos anos, o local recebeu quase 15 mil peças doadas. Nós temos, inclusive, 2 novos dinossauros que nós recebemos. Nós tivemos a grande, vamos dizer assim, doação foi do Museu Nacional da Dinamarca, que é um manto, né, que foi uma coisa assim fabulosa, nos enche de orgulho, né? Então, dentro desse contexto, são esse tipo de doações que estão acontecendo.
A previsão é de que o museu fique pronto em 2028, 10 anos depois do incêndio. A reforma completa deve custar cerca de R$500 bilhão, entre recursos públicos e da iniciativa privada. No próximo ano, parte do museu deve ser reaberta à visitação. O Museu Nacional ele tem um papel fundamental no registro, no resgate, no reconhecimento, na reflexão, na resistência do Brasil profundo, do Brasil secular. Aqui estavam símbolos e expressões de toda a nossa história desse período, em várias dimensões, sobretudo aquilo que nós somos como sociedade, como ser humano, como brasileiros. Então, é muito importante, nesse espaço majestoso que nós herdamos do Império, recuperar e entregar ao Museu Nacional o mais breve possível. Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o governo Lula chegou ao maior nível de desaprovação desde o início do mandato. O levantamento mostra que a aprovação do presidente caiu para 41%, o menor patamar desde o início do mandato. Em janeiro, no último levantamento, a aprovação estava em 47%. 56% disseram que desaprovam o atual governo, contra 49% na pesquisa anterior. 3% não sabem ou não responderam, antes eram 4%. E pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula entre as mulheres superou a aprovação. 53% das mulheres disseram que não aprovam o atual governo. Em janeiro, eram 47%. Ainda entre as mulheres, a aprovação ficou em 43%. Antes eram 49%. Não sabiam ou não responderam, ficou em 4%. Mesmo percentual do levantamento anterior. De acordo com o levantamento, 41% dos entrevistados avaliaram o governo Lula de forma negativa. Na pesquisa anterior, realizada em 31 de janeiro, eram 37%. 29% classificaram o governo como regular. Antes eram 28%. E 27% como positivo. No levantamento anterior, eram 31%. 3% não responderam ou não sabiam responder. Antes eram 4%. A pesquisa também aponta que a situação econômica do país é reprovada pela maioria dos entrevistados. Segundo o levantamento, 56% das pessoas acham que a economia piorou nos últimos 12 meses. Antes, esse percentual era de 39%. 26% consideram que está do mesmo jeito. Antes eram 32%. E 16% acreditam que o cenário econômico melhorou. Antes eram 25%. 2% não responderam ou não souberam responder. Antes eram 4%. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 27 e 31 de março. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a revista íntima vexatória em presídios é ilegal e inadmissível. A Corte definiu que não será permitida a inspeção que exija que o visitante fique parcialmente ou totalmente nu. Além disso, provas obtidas dessa forma serão consideradas ilegais. Caso haja indícios de que a pessoa esteja portando itens escondidos, a autoridade prisional poderá negar a visita. Os ministros construíram a tese em consenso e agora o entendimento vai ser aplicado nos tribunais inferiores. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após uma queixa-crime apresentada por uma vereadora do PT do Recife. Para a autora da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes, como obstrução de justiça, ao divulgar as manifestações a favor da anistia pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes concordou com a Procuradoria-Geral da República e arquivou o caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues, conhecido como Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu por envolvimento nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da reciprocidade que autoriza o governo a retalhar medidas que prejudiquem produtos brasileiros no mercado internacional. Vamos conversar com o nosso repórter Rafael Felite. Não quer dizer automaticamente que o governo vá usar esse PL da reciprocidade, é apenas dar um arcabouço legal
que o governo pode lançar mão eventualmente se achar que for necessário. Mas, por enquanto, o Brasil até respira com relativo alívio. Afinal de contas, nós ficamos naquele patamar mais baixo de tarifas, né, entre as nações, 10%. China vai ser taxada em 34%, países asiáticos em mais de 40%. Portanto, os produtos brasileiros ainda foram relativamente preservados. Mas, Rafael, você está aí no Congresso Nacional, acompanhou essa votação que foi feita assim, em regime de urgência, passou rapidamente pela Câmara, ontem passou no Senado. Nos conte o que houve. É isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, boa noite, Augusto, a todos que nos acompanham no Rede TV News. O projeto de lei da reciprocidade foi aprovado hoje no plenário da Câmara dos Deputados, após uma votação simbólica, e agora segue para a sanção do presidente Lula. Esse projeto foi levado ao plenário em regime de urgência, como você bem frisou, Amanda, para dar uma resposta justamente aos anúncios feitos hoje pelo presidente Donald Trump. Então, o que acontece? Esse projeto, além de permitir a imposição de taxas pelo governo federal, também vai permitir que o governo possa aumentar, por exemplo, exigências ambientais, que ele possa também suspender direitos de propriedade intelectual, além de suspender também obrigações aí previstas em acordos comerciais. O relator do projeto na Câmara, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destacou que as medidas desse projeto só serão usadas caso se esgotem todas as negociações. Nós preparamos uma fala dele e a gente vai ouvir agora. Alguns dirão, estamos respondendo olho por olho, Gilson. Não. Aqui há, e no projeto que estamos nesse instante nos manifestando, um claro procedimento que estabelece esgotar as negociações, buscar acordos, buscar equilíbrios, medidas compensatórias e as retaliações que eventualmente poderemos ter que chegar a elas, serão o desdobramento extremo de toda uma tramitação que o Brasil tem uma boa tradição que transcendeu sempre governos. Além do mercado de aço e de alumínio, que são setores preocupados, que já foram taxados em 25% no mês passado, outro setor que demonstra preocupação é o setor de autopeças. Está previsto ainda neste mês também uma sobretaxa de 25% e os Estados Unidos são os segundos maiores parceiros comerciais do Brasil nesse setor, atrás apenas da Argentina. Para a gente ter uma ideia, Amanda e Augusto, e que no ano passado o setor de autopeças brasileiro, das vendas das autopeças do Brasil para os Estados Unidos, isso rendeu aí 1 bilhão e 300 milhões de reais. Além disso, mesmo com essa preocupação de alguns setores, economistas dizem que não é momento do Brasil tentar retalhar os Estados Unidos de partir para uma reciprocidade, porque isso pode não ser vantajoso. Eles entendem que o Brasil deve esperar um pouco e até porque essa taxação do Trump pode, inclusive, abrir oportunidades para o mercado brasileiro. Sobre isso, nós preparamos uma reportagem com mais detalhes. Os Estados Unidos já haviam anunciado uma sobretaxa de 25% sobre o aço e o alumínio, que entrou em vigor no mês passado. Estes devem ser os setores mais afetados pela política de comércio exterior de Trump. O Brasil tentou, até o último momento, negociar alternativas à taxação. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o chefe da representação comercial americana, Jameson Greer, mas não foi possível um acordo. O Congresso busca dar instrumentos para o governo reagir. O principal é o projeto que autoriza a reciprocidade contra medidas que prejudiquem produtos brasileiros no mercado internacional. Mas economistas acham que esta pode não ser a melhor saída. Eu acredito que o melhor caminho é fazer pouco barulho, é não retalhar, porque a gente não tem muito a ganhar aumentando tarifas americanas. Se a gente fizer isso, em primeiro lugar, a gente pode despertar uma reação ainda maior do governo norte-americano. Isso pode fazer com que os Estados Unidos dobre a aposta, que claro que não seria bom para o Brasil. Custos maiores para empresas brasileiras, o que, por sua vez, pode impactar desfavoravelmente preços internos. A posição do presidente Donald Trump pode começar uma guerra comercial, com impactos negativos, inclusive para os Estados Unidos. A China, por exemplo, importa muitos alimentos americanos e pode passar a comprar de outros parceiros. Um dos possíveis beneficiados
o Brasil. Uma publicação do Wall Street Journal, periódico americano especializado em economia e finanças, coloca o Brasil como grande vencedor de uma possível guerra comercial. No Brasil, pode até que alguns setores sejam positivamente afetados, como os Estados Unidos exportam muitos alimentos, são produtos que o Brasil também exporta para a China, pode ser que a China direcione boa parte dessas exportações para o Brasil. Então, pode ser que alguns setores, com certeza, alguns setores vão perder, mas outros setores vão ganhar. As projeções de crescimento do PIB agrícola para esse ano já estão acima de 5%, e se esse cenário acontecer, vão ficar maiores. Isso acaba se divulgando para o resto da economia. É lógico que esse aumento de tarifas, né, é muito deletério, é prejudicial para todo mundo, inicia uma guerra comercial global. Mas, dado esse cenário, o Brasil ainda pode ter uma relativa vantagem comparativa. Os nossos produtos serão menos taxados do que de outros parceiros comerciais que também vão vender nos Estados Unidos, portanto, nós podemos achar um novo mercado, ampliar, quiçá, o nosso mercado para alguns produtos nos Estados Unidos. E, por outro lado, a partir do momento em que China, União Europeia retaliarem os Estados Unidos, podem olhar para o Brasil para comprar aqui mais produtos, como já acontece, por exemplo, com a soja, com o milho. A gente sabe que a China é nosso principal parceiro comercial. O governo, mesmo o presidente Lula, acabou de voltar de uma viagem ao Japão e ao Vietnã e vai abrir o mercado de carne nesses dois países. Vendeu também dezenas de aviões da Embraer, tanto para o Vietnã quanto para o Japão. Então, são novas oportunidades que terão que ser exploradas pelo governo brasileiro. Em nota, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lamentou o anúncio do tarifaço do governo americano. Segundo ele, a nova medida, como as demais tarifas já impostas ao aço, alumínio e automóveis, violam o compromisso dos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio e vai impactar as exportações brasileiras. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite para você. Amanhã nos encontramos. Uma ótima noite. Até lá.